Bem-vindas e bem-vindos ao 7º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda como me inspiro a seguir o sentido B da vida e encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Olá, bem-vindos de novo. O 7º episódio vai ser focado nos estágios e nos vários tipos que existem e pelo menos 3 tipos que eu fiz e que posso falar sobre isso com algum conhecimento porque passei por essa experiência. Os estágios, de uma forma geral, são muito enriquecedores, independentemente de qual a área. Eu acho que são sempre, aliás, em algumas áreas são fundamentais, mas de uma forma geral são sempre importantes para perceber como é que a dinâmica da realidade funciona, porque uma coisa é o mundo académico e a escola, outra coisa é a realidade e infelizmente é um pouco dispar e nem sempre nos preparam da melhor forma, apesar de eu ter que admitir que tive alguns professores que fizeram um bom trabalho nesse sentido, ou pelo menos eu considero que o fizeram comigo, mas de uma forma geral a escola não nos prepara para o mundo do trabalho, o mundo real, seja ele corporativo ou seja ele noutro tipo de função. E por isso é que os estágios são tão importantes, porque nos permitem pôr em prática conhecimento teórico adquirido e assim conseguir experimentar, e por isso é que se adquire experiência profissional, porque no fundo acabas por testar aquilo que aprendeste e perceber o que é que realmente assimilaste ou não. E outra questão muito importante é perceber se efetivamente aquela profissão é aquilo que tu esperavas. Porque quanto mais cedo perceberes o teu perfil de pessoa, a personalidade, onde é que tu te podes ajustar de uma melhor forma, onde é que vais ser efetivamente feliz e produtiva, e é importante perceber isto o mais cedo possível. No entanto, é sempre uma aprendizagem e eu acho que nunca nos devemos arrepender deste tipo de experiências, independentemente do resultado final, porque há muitas pessoas que têm esta ideia de que o estágio é para adquirir o trabalho, ou seja, estagiar e depois ter a possibilidade de continuar na empresa. E sim, efetivamente, isso acontece algumas vezes, mas não é a maioria. E não significa que o estágio não seja bem sucedido na mesma. Aliás, há muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que têm estagiários, mas nunca é com o intuito de contratar em seguida. E muitas das vezes são logo claros sobre isso no início, o que eu acho muito importante, serem um livro aberto nesse sentido e fazerem com que a pessoa não tenha essa expectativa. No entanto, pode fazer com que a pessoa se desmotive e não dê o seu melhor, o que eu acho que é um pensamento errado, porque mesmo
com a premissa de que não vai haver a possibilidade de continuar naquela empresa, devemos dar o nosso melhor, até porque aquela experiência vai ficar no nosso currículo e devemos ter orgulho de a colocar no nosso currículo. E mais tarde não se sabe o tipo de contacto que é necessário fazer com essa empresa. E por isso devemos dar sempre o nosso melhor e ficar com a consciência tranquila de que, com os conhecimentos que tínhamos naquela altura, fizemos o nosso melhor e aquilo que podíamos. E isso é meio caminho andado para dormir de consciência tranquila, pelo menos para mim. Voltando à questão do estágio, independentemente da tua área de estudo, eu aconselho-te vivamente a começares a pensar nas tuas possibilidades e nas tuas oportunidades relativamente a este assunto, porque é mesmo muito importante e, na verdade, quanto mais experiência fores adquirindo ao longo do teu percurso académico, mais facilmente vais conseguir um trabalho nos anos seguintes a terminares a tua licenciatura, ou o teu mestrado, ou o teu curso profissional, se for o caso. Os estágios são ainda mais importantes para aquelas pessoas que não sabem muito bem o que querem fazer, o que não têm a certeza daquilo que gostam, daquilo que lhes dá prazer, e por isso é mais uma razão para considerares fazer um estágio o mais rápido possível, assim que conseguires, porque vai ser fundamental para tomares esse tipo de decisões e perceberes efetivamente o que é aquele trabalho na prática. Vamos nos focar em vários tipos de estágio, mas vamos nos focar naqueles 3 que eu, como referi ao início, eu fiz e assim tenho algum conhecimento para falar sobre isso. Os 3 tipos de estágio são o estágio curricular, o estágio profissional e o estágio europeu. No caso do estágio curricular, não é propriamente uma opção. Como o nome indica, faz parte do currículo do curso e é obrigatório para terminar o curso. E por isso não é propriamente uma escolha, mas pode ser planeado de forma a tirar o melhor proveito disso. Ou seja, podes tentar procurar um sítio que efetivamente gostarias de estagiar, ou tentar perceber em que tipo de empresa, em que tipo de sítio podes pôr em prática determinadas coisas que gostarias de testar, ou determinadas profissões ou funções que achas que gostarias de executar no teu futuro profissional, e assim podes testar e perceber a rotina, o tipo de competências que são necessárias, para além da teoria que nos ensinam na escola, para efetivamente desempenhar aquela função da melhor forma possível e, de preferência, ser uma pessoa feliz e produtiva no seu trabalho e gostar daquilo que faz. E, obviamente, ser um bom profissional, dando o nosso melhor, mas tendo sempre vontade de aprender com os outros e perceber como as coisas funcionam. No meu caso, o estágio curricular teve a duração no total, porque foi realizado em 2 anos diferentes no mesmo sítio, teve o total de 3 meses aproximadamente. Não vos sei dizer agora a quantidade de horas, mas normalmente é contabilizado pelo número de horas, e não foi pago, normalmente não são. No entanto, eu, como frequentava um curso profissional, foi-me pago subsídio de alimentação.
Estes tipos de estágio, normalmente a escola já tem alguns protocolos feitos, alguns sítios de referência que já fizeram estágio nos anos anteriores, alunos daquela escola, daqueles cursos. No entanto, sei que, se existir boa vontade, existe sempre a possibilidade de criar novos protocolos, por isso, se vos interessar mais num sítio que a vossa escola não tenha esse acordo, existe sempre a possibilidade de falarem com o coordenador de curso, com o coordenador de estágio, com o professor responsável por essa área do vosso curso e tentar perceber se é possível fazer esse acordo ou não. Acho importante e espero que na maior parte, se não em todas as escolas, o aluno possa escolher para onde vai. Não sei se é a realidade em todo o lado, gostaria que sim. Se isso é um bocado aleatório ou se não se sabem mesmo para onde ir e não querem fazer essa escolha e de alguma forma delegam ao professor, à escola, à vida, whatever, pronto, tudo bem. Depois não se podem queixar. É só isso que eu digo, pronto. Normalmente eu gosto de ter esse controle na minha vida, às vezes até demasiado, mas enfim, gosto de poder escolher e de tomar essas decisões. E acho importante ponderar e perceber quais é que seria o sítio onde eu gostaria de estagiar e tentar ir para esse sítio, para que a experiência seja mais enriquecedora, porque eu vou estar mais motivada e vai ser um sítio onde eu sempre pensei em trabalhar e agora estou a trabalhar lá. Por isso é sempre mais fácil enfrentar novos desafios quando estamos bem dispostos e motivados e num sítio onde efetivamente queremos estar. No entanto, se não tens essa possibilidade, se não te dão essa possibilidade na tua escola, lamento, mas pronto, vais ter que, provavelmente tens alguma forma de reclamar e tentar que, se não para ti nos próximos anos, isso possa mudar. Se efetivamente for uma forma da tua escola funcionar por alguma razão, vai com um mindset também positivo, no sentido que, pronto, se foi aquele o sítio que tu tens, vais tentar tirar o melhor proveito disso, mesmo que aparentemente não fosse o estágio ideal. Mas, já que tiveste essa oportunidade, vais fazer o teu melhor e tirar o melhor partido e as aprendizagens possíveis da função que vais desempenhar. Não só pela própria nota do estágio, que normalmente o estágio curricular está associado a uma nota e, consequentemente, um relatório, normalmente tem um plano que deve ser cumprido e depois é elaborado um relatório de forma a o professor orientador conseguir perceber se os objetivos foram cumpridos ou não, e normalmente existe uma reunião, pronto, existe uma série de passos que deve depender também de instituição para instituição, de curso para curso e qual é que é o estágio curricular que está a ser feito. Na minha experiência foi mais ou menos assim, já foi há alguns anos, portanto espero que as coisas também vão melhorando e os processos vão sendo agilizados entre as próprias instituições e as empresas que querem receber os estagiários. Apesar de ter sido um estágio curto, e sei que há casos de outros tipos de curso que o estágio é bem maior, foi enriquecedor de qualquer das formas. Eu na altura estagiei num jornal local e era um sítio que eu sempre pensei em experimentar e gostei, mas rapidamente percebi que também não seria o sítio onde eu gostaria de me ver no futuro. No entanto, foi uma experiência muito fixe, muito altamente, e que eu aprendi imenso.
diretamente e indiretamente relacionado com a minha profissão, mas foi um complemento fundamental ao curso profissional que tirei na altura e foi importante para adquirir algumas competências, sentido de responsabilidade, conseguir compreender ou sentir o que é estar a trabalhar numa empresa, naquele caso num jornal. Foi importante, sobretudo, para eu perceber como é que eu tinha que me adaptar às várias coisas que me eram pedidas, às várias pessoas para quem eu trabalhava e como podia agilizar o meu próprio trabalho para que conseguisse corresponder da forma adequada, mas o mais rápido possível, tentando ao máximo dar o meu melhor para que a tarefa fosse bem executada. Uma dica para o relatório, se for o teu caso, é ir escrevendo, ter uma espécie de diário, agenda daquilo que vais fazendo ao longo do tempo, porque normalmente as tarefas são várias e vão-se misturando umas com as outras e o estágio acaba por passar muito depressa. E quando chega a altura de fazer o relatório é bem mais fácil, acredita em mim. Eu sei que nem toda a gente se lembra de fazer isto ao longo do estágio, mas é mesmo importante que vais tomando nota das pequenas tarefas que foste fazendo, tirar uns print screens para depois teres forma de ilustrar o teu relatório. E se fores fazendo isto ao longo do tempo, quando chegar ao final vai ser bem mais fácil e bem mais rápido construires o teu relatório e teres uma nota aceitável. Se todos os dias apontares, nem que seja o tipo de tarefas que fizeste e uma pequena descrição, às vezes basta mesmo só o nome da tarefa para que depois, na altura do relatório, seja mais fácil elaborar. Mas existe às vezes tempos mortos. Por exemplo, a mim às vezes acontecia-me terminar as tarefas que me eram propostas e ficar à espera do feedback das pessoas para quem eu enviava as tarefas de forma a verificarem se eu tinha feito o trabalho adequado ou não. E existia ali um tempo em que, obviamente, eu tentava fazer alguma coisa produtiva e geralmente era isso que eu começava a fazer. Nem que fosse a introdução do relatório ou perceber aquilo que eu já podia colocar nas próprias tarefas e execução do plano de estágio. E pronto, relativamente ao estágio curricular, acho que disse tudo que era importante, aquilo que eu me lembro, já foram há muitos anos, mas foi uma experiência que me marcou sempre aqui, deixa sempre memória o primeiro estágio, especialmente se for uma experiência positiva. O próximo estágio que eu vos quero falar é o estágio profissional. Neste caso, aplica-se somente a Portugal. Acredito que outros países tenham este tipo de financiamento para os seus alunos, mas neste caso é financiado pelo IFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional. São estágios financiados e têm como objetivo apoiar a inserção profissional, seja ela de jovens ou de pessoas em caso de desemprego prolongado. E é uma forma de adquirir uma experiência prática que possa ajudar a nível de currículo e, consequentemente, a encontrar trabalho e diminuir a taxa de desemprego, que no fundo é o objetivo do IFP. Então, existem vários tipos de estágios. Eu vou focar no estágio profissional financiado, que, pelo que eu estive a ver,
deve ter surgido um novo fundo de financiamento e porque normalmente são indiretamente pagos através de fundos sociais europeus e pelo que eu percebi no estágio, no que estava no site, desculpem, os estágios mudaram de nome e agora chamam-se estágios ativar.pt. De X em X anos a informação pode mudar. Eu quando fiz este tipo de estágio ainda não tinha este nome. Mas pronto, eu estive a ver e as informações parecem mais ou menos iguais, assim como as suas condições. É necessário estares inscrito no centro de emprego, ou seja, não podes ter um trabalho. Um, e é aplicável a jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos com o nível de qualificação 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 no quadro nacional de qualificações. Espero que saibas o que é isto, caso sejas estudante. Se não sabes, procura no Google Quadro Nacional de Qualificações e tenta perceber onde é que estás enquadrado. Também, como vos disse, também é aplicável a pessoas de 30 a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, que é chamado o desemprego prolongado, a não ser que agora tenham-lhe dado outro nome. Existe aqui depois outras pessoas em determinadas condições que também têm direito a candidatar-se a este tipo de estágio. E assim consegue ter um apoio referente ao tipo de qualificação, ou seja, quanto maior a qualificação, maior o apoio que vos é dado a nível financeiro. Todas estas informações estão disponíveis no site do IFP e eu vou deixar o link na descrição para que possam ler tudo com calma e perceber se são elegíveis. Provavelmente são. Uma coisa interessante que eu estava a tentar confirmar se mantinha ou não era que era possível fazer um estágio profissional e ter direito ao apoio nos vários níveis de qualificação. Ou seja, eu terminava o secundário e tinha direito a uma bolsa, eles agora chamam apoio, a um apoio para realizar um estágio profissional. Depois desse estágio, eu continuava a minha qualificação e tirava uma licenciatura. Após essa licenciatura, eu tinha novamente direito a este tipo de apoio em caso de desemprego. Eu só fiz estágio profissional uma vez, quando estava no mestrado, mas sei que existia essa possibilidade. É uma questão de contactarem o IFP mais próximo de vocês e perceberem qual o vosso caso e até quando podem apresentar a vossa candidatura. Eu vi que também estavam abertas as candidaturas para as próprias empresas, que também têm direito a um apoio para terem este estagiário. Mas não vale a pena estar a divulgar datas, uma vez que eu não sei quando vai estar a ouvir este podcast. Vou deixar o link na descrição e se é algo que tens interesse em perceber melhor como funciona, vai ler toda a informação, está no site, bem detalhada e de uma forma bastante acessível. Mas se continuares com dúvidas, tens os contactos, seja de e-mail, de telefone, e assim podes perceber e obter ajuda. Por último, vou falar do estágio financiado pela União Europeia, ou estágio europeu. Existem vários subtipos, ou seja, pode ser um estágio do Parlamento Europeu, que é indiretamente, obviamente, financiado pela União Europeia, mas é no Parlamento Europeu, como existem outros estágios ao longo da União Europeia toda, pelos vários países e pelas várias agências, organizações que a União Europeia tem em todos os países, ou quase todos os países da União Europeia. No meu caso, eu fiz estágio em Haia, na Holanda, e foi incrível, deu-me um boost a nível profissional e, obviamente, para o meu currículo, o que me trouxe outras oportunidades
e o emprego que tenho hoje. Curiosamente, encontrei o meu estágio num site chamado erasmusintern.org, que eu também vou deixar na descrição, e eu andava à procura de um estágio Erasmus e acabei por me deparar com esta oportunidade e candidatei. E depois, quando passei o processo de seleção e fui à entrevista e acabei por ficar com o estágio, compensava mais a nível financeiro e até a nível de duração de tempo, porque este estágio era de 6 meses e eu na altura só conseguiria fazer um estágio Erasmus de 3, porque já tinha utilizado 9 meses de mobilidade a fazer Erasmus estudos e por isso surgiu-me uma oportunidade ainda melhor. Ou seja, eu estava a pensar em fazer um estágio de 3 meses ao abrigo do programa Erasmus+, e acabei por fazer um estágio de 6 ao abrigo do financiamento da União Europeia, que promove este tipo de oportunidades aos jovens. E graças a estes estágios, nas várias instituições, organismos, agências, eu estive a ver no site e mais de 1900 jovens têm esta oportunidade todos os anos. Eu vou deixar-te também o site da epsu.europa.eu, que é onde toda a informação dos estágios e das várias agências, organismos, das localizações, da abertura das candidaturas, de quem se pode candidatar, a duração, enfim, todas as informações está neste site, que é o site oficial, que eu também vou deixar na descrição. No entanto, eu, como estava a contar, encontrei a promoção do estágio, a oferta do estágio, assim é que se diz, no site erasmusintern.org. No entanto, se é este tipo de estágio em específico que procuras, vai diretamente ao site oficial, porque aí vais encontrar todos os estágios que estão a promover. Os estágios são remunerados, não pagam uma fortuna, obviamente. Em nenhum estágio é para é para enriquecer ou para guardar dinheiro, mas normalmente paga o mínimo aceitável para se conseguir viver naquele determinado país. Posso-vos dar o exemplo que na Holanda a remuneração chegava aos 1000 euros, mas se forem ver o ordenado mínimo na Holanda, enfim, é um bocadinho grande abaixo do ordenado mínimo. No entanto, foi o suficiente para eu sobreviver sem qualquer tipo de dificuldade. Sei que a remuneração depende de país para país, do custo de vida e do ordenado mínimo desse país, e em alguns casos existe outros tipos de subsídio associado, noutros não. Por isso é que é importante ir ao site oficial, perceber o tipo de vaga, qual o tipo de pessoa e candidato que estão à procura, qual a formação exigida, qual os critérios de seleção e, obviamente, as condições, a remuneração, as datas são compatíveis caso estejam a estudar, enfim, e ainda as informações, obviamente, de como e até quando se podem candidatar. Um conselho que eu vos posso dar é não deixarem as candidaturas para a última da hora. Este tipo de plataformas, às vezes, quando tem muita afluência, tem tendência a bloquear ou as páginas, por alguma razão, darem erro e terem que fazer novamente todos os passos. Alguns pedem, por exemplo, o registro criminal, que foi o caso do estágio para onde eu me candidatei. Quando fiz a candidatura, tive que remeter já esse documento oficial, não é? E agora sei que já é mais fácil pedir online, acho eu.
pelo menos disseram, mas na minha altura eu tive que ir ao tribunal, por isso é preciso sempre algum tempo e por isso não devem deixar para a última da hora. A mais não ser pela questão da internet e da tecnologia que às vezes, enfim, falha. E normalmente as coisas têm tendência a falhar quando estamos em cima do prazo e a contar os minutos até aquela vaga desaparecer da plataforma. Mas pronto, aprendam com as minhas lições e façam diferente e evitem muito stress e ansiedade na vossa vida se simplesmente começarem a fazer as coisas com mais antecedência. Foi uma grande lição que eu aprendi e, enfim, neste caso fui bem sucedida porque consegui o lugar, mas podia não ter conseguido, porque foi ali mesmo Resvés Campo de Ourique, como se costuma dizer. Mas por alguma razão a vida também me quis recompensar pelo meu esforço e dedicação e tive esta grande oportunidade. Eu diria que depois da questão de Erasmus foi a oportunidade, mas eu duvido seriamente que tivesse conseguido este estágio se não tivesse feito Erasmus. Duvido muito seriamente. Mas, independentemente disso, foi a oportunidade da minha vida que me trouxe muitos desafios, mas também muitas aprendizagens. Trouxe uma grande oportunidade de cumprir o meu sonho de viver na Holanda e consegui estar lá 7 meses. E, para além disso, todas as ferramentas que eu adquiri pela função que desempenhei, pelo sítio onde estive, mas também pela experiência no seu todo, de estar fora de Portugal, nesta vez de um contexto profissional, enquanto que da outra vez era num contexto diferente, num contexto académico que gera mais segurança no sentido de estabilidade daquilo que é suposto fazeres ou não, ou daquilo que pedem de ti. Obviamente que a responsabilidade deve ser integral em todos os aspectos na nossa vida, e não quer dizer que eu em Erasmus não tivesse sido responsável, mas aqui estava numa posição completamente diferente, em que estava a ser exigido muito mais de mim e tinha que estar a um nível completamente diferente daquele que nos é exigido academicamente. E por isso foi muito desafiante a nível profissional, mas foi muito importante para me dar o boost, não só a nível de currículo, mas de experiência dita, mesmo experiência prática. Obviamente que é importante esse aspecto no meu currículo escrito, mas é ainda mais importante tudo aquilo que eu aprendi e todas as tarefas e projetos que tive envolvida que me trouxeram experiência profissional para agora desempenhar outras funções e estar agora numa posição que não a de estagiário. E se eu acho mesmo que, enquanto pessoas, somos a soma de todas as experiências e todas as pessoas que nos vão tocando e experienciando ao longo de toda a nossa vida, eu acho mesmo que eu sou a soma profissionalmente dos estágios e, obviamente, dos cursos, mas os estágios são, sem dúvida, o grande pilar que moldam a profissional que depois acabamos por vir a ser, e são completamente fundamentais e um must em qualquer currículo. Termino por hoje a partilha da minha experiência, neste caso no âmbito dos estágios. Muito obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui, assim como as minhas perspectivas sobre o desenvolvimento pessoal e a inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!